vou fazer uma leitura aqui no Apocalipse, capítulo 6, versículo 8 e 9. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Então este é o selo, né? Quarto selo. Nós já estamos hoje completa 15 cultos sobre os selos. Então, o 15º culto sobre os selos. Nós temos lá no site a voz da terceira puxada, os 14, né? Na página 7 selos, a revelação dos 7 trovões. Nós temos lá os 14, né? 14 pregações já, né? Desses selos. Deus permitir, nós iremos pondo até concluir o 7º selo, né? Fechar aquele estudo lá. E eu creio que depois disso aí tudo, a gente vai ter um conhecimento e uma revelação bem ampliada na palavra de Deus, porque é o tempo que Deus está falando conosco, né? Está abrindo mistério, posicionando, confirmando que nós já estávamos crendo, e assim sucessivamente, assim por diante, né? Nós vamos aqui então partir da página 37 do quarto selo. Ou melhor, vamos começar o 163, o parágrafo da 38. Aqui o Mombrana começa a falar sobre batalha. Batalha que houve no céu. Deus nunca perdeu uma batalha. Já começou lá. Ele venceu. Os que estavam ao seu lado foi a minoria. Não foi a maioria, foi a minoria. Mas essa minoria que estava ao lado de Miguel, que era o ungido, era Cristo ungido, Miguel, um general diante dos anjos, venceu Lúcifer e seus anjos. A minoria venceu a maioria lá. E vai acontecer a mesma coisa. A minoria em cada era vence o exército de Satanás em sua maioria. Sempre vence. Deus sempre vence. Amém? Porque Deus, ele é como aqueles filmes que falam, o artista do filme é o que ganha, não é? Fala, o artista, né? É aquele que vence no final, o bandido é preso, né? Essa é a história de Deus também. O bandido será preso, depois será jogado no lago de fogo. Mas aqui o profeta 163, a primeira coisa que houve no céu foi uma batalha quando Lúcifer foi lançado. Ele veio à terra. Então foi quando lançou a perder o Éden. Por quê? Porque ele veio à terra. Satanás veio à terra. Um projeto de civilização Satanás tinha lá. Ele não foi no céu querendo ser governo do céu sem nenhum propósito. Ele tinha um propósito. Ele tinha um projeto de civilização dele. Com o conhecimento que ele tinha, esse projeto de civilização foi que ele tentou através dos anjos. E porque aquilo não se sabe, porque estava na eternidade, quanto tempo ele levou para convencer 2/3 dos anjos do céu, com um projeto de modificação, de maior esplendor e beleza do que o reino de Deus tinha lá. E ele sabia de que maneira poderia fazer, de que forma isso sucederia,
porque ele tinha todo o projeto, convenceu os anjos, mas ser igual a Deus, ele não pôde, ele foi expulso de lá, foi expulso, foi lançado na terra. Como o projeto dele é um projeto de conhecimento e ciência, no Jardim do Éden ele começou já tentando implantar sua semente, porque sem sua descendência aqui na terra, Satanás não levaria a cabo o seu projeto. Do mesmo jeito que Deus, para reinar aqui na terra, escolheu o homem, o profeta disse isso no começo da mensagem, quarto céu, escolheu o homem para ser Senhor da terra, para ser o Deus da terra, para que através do homem, segundo seu caráter, ele reinasse. De igual maneira, Satanás não poderia implantar o seu reino na terra se não tivesse uma semente perdida, uma semente na qual ele usasse. O que é que houve então? Deus permitiu a entrada da semente da serpente. No céu ele não conseguiu fazer o reino e o propósito que tinha, mas o profeta, nesta mensagem aqui, maior batalha, e a mensagem Éden satânico, mensagem poder de Deus para transformar, ele deixa claro que Satanás conseguiu, principalmente na segunda metade do século XX, a partir da década de 50, estabelecer o seu reino na terra, um reino científico, bonito, de prosperidade, mas inspirado em um projeto satânico. E aí ele estabeleceu esse reino, porque ele veio com toda a força, ganhou toda a política, conquistou os poderes da terra, e aí por fim chega a conquistar até a religião, com todo o seu engano que ele tinha em si mesmo, quando ele quis ser parecido com Deus lá no céu, para se assentar no trono acima das estrelas de Deus e ser adorado como se fosse Deus. Como ele não conseguiu, ele preparou todo o reino mundial para que no fim do mundo ele viesse com a aparência de Deus, encarnado na forma de física do ser humano, e reinar na terra. Ele só não fez isso ainda porque o arrebatamento, o rapto, não sucedeu. Mas quando suceder, se cumprirá. O reino está todo pronto já de Satanás. Falta ele vir e reinar sobre o seu reino. Do outro lado está o reino de Deus, preparado para aqueles que serão raptados para aquele reino. Então Deus tem um povo, e o profeta diz nessa mensagem, ele está juntando dos quatro cantos do céu seus eleitos. Ele não está juntando dos quatro cantos da terra, porque da terra é um pouquinho de gente que está em cada era com o parto da noiva. Ele não está, mas ele está juntando os quatro cantos dos céus, onde tem a multidão incontável de eleitos para reino. Amém? É o que Deus está fazendo. Então começou aquela batalha lá no céu. E aqui o profeta diz aqui: então a batalha começou, lançou a perder o Éden. Desde então tem estado contaminando. Naquela batalha no céu, está chegando a batalha então sobre a terra. Então a batalha que era no céu desceu para a terra e será finalizada sobre a terra no tempo do fim da batalha chamada Armagedon. A batalha será finalizada sobre a terra, e qualquer um sabe disso. A batalha começou no céu, foram lançados, Miguel e seus anjos venceram a Lúcifer, lançaram para baixo, então ele desceu diretamente ao Éden. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Batalhava o dragão e seus anjos. Ele também tinha seus anjos que batalhavam, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão,
a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Desceu para cá. E aí foi essa precipitação, foi lançado para baixo. Então ele desceu diretamente ao Éden, deu começo à batalha terrestre. Como começou a batalha no céu? A batalha do argumento, a batalha na mente, a batalha de convencer com o argumento da palavra. Foi assim que os anjos caíram. Como começa a batalha na terra? Na mente, no arrazoamento, no pensamento. Não poderia Adão cair, porque Adão era a palavra. Adão era filho de Deus. Por isso que Satanás usou a serpente macho. A serpente macho. E foi um subproduto criado por Deus, Eva, subproduto para tentar. Como a parte mais fraca foi a que caiu. Embora era por ser um subproduto, né? E ela caiu pelo arrazoamento, a mesma coisa. A batalha que começou no céu continua na terra. E o profeta diz: está rugindo essa batalha até hoje. Essa é a batalha. O Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, testifica em nosso espírito. A morada do Espírito é nossa mente, porque nossa mente é que guia nosso corpo. O nosso espírito, nele tem 7 sentidos nele. O profeta diz que digo 5 sentidos, né? 5 sentidos no corpo físico e 5 sentidos no espírito. Os afetos, a consciência, a imaginação. E essas consciências do espírito nos movem. Por isso que a gente é triste, depois fica alegre, uma hora está com raiva, outra hora está feliz, etc. O espírito humano está movendo. E quando nós ouvimos um hino e achamos bonito, porque nosso espírito está achando que é bonito aquilo. Quando alguém acha uma coisa do mundo muito boa para ele e tal, o espírito dele está admirando aquilo. É o campo da fala, o campo em que tanto o Espírito Santo fala, mas Satanás também fala ali, naquele campo. O espírito testifica no espírito. Agora, a alma do ser humano, ou ela é uma alma eleita, ou ela é uma alma perdida. A alma eleita clama pela perfeição, mesmo estando fora dos caminhos da palavra, a falta da coisa verdadeira, porque é a alma do eleito. Porquanto é. Mas no dia que ele ouve a palavra, ele aceita. Vê a coisa certa, o Espírito de Deus testificou no seu espírito. Daquilo que é verdade, a sua alma recebe. Porque ela enquadra, porque é uma semente eleita. O profeta diz: Deus tem suas sementes nas eras. Mesma situação que nós nascemos em pecado. Aí nós cremos na palavra de Deus. Amém, irmãos? O que vem no Espírito pode ser uma palavra falsa, mas Deus tem a verdade que vem ao Espírito do homem. O que é revelado capta, o que não é revelado, o que não é eleito, tem dúvida em sua alma, não tem fé. O que é fé? Um dom de Deus. Fé é uma substância de Deus em sua alma, que te mostra o que é certo e o que é errado, e que você tem certeza de que é certo aquilo. O não eleito não tem isso. Ele vive perdido, buscando emoção, numa igreja, noutra igreja, no mundo, e etc., porque ele é um perdido. Não encontra, como Caim, não encontrou contentamento na sua alma. Essa é a diferença. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, penetrante como espada, não é? Mais penetrante que a espada alguma de 2 fios, e ela está posicionada onde? Entre a alma e o espírito. Ela está entre a alma e o espírito. A palavra está ali, mas o eleito crê. Deus não força ele. A palavra está entre a alma e o espírito. O eleito crê na palavra, porque ele é predestinado. Amém? Assim foi naquela batalha no céu. A batalha que uma vez esteve no céu era batalhada na terra.
Deus não perdeu a batalha do céu, Deus não perde a batalha na terra. Amém? Estávamos em Deus, antes da fundação do mundo, nós não sabíamos quem nós éramos, não sabia quem éramos, mas a revelação mostrou que nós éramos filhos de Deus. Essa revelação mostrou. Por isso Satanás não pode vencer um revelado. Não pode, porque sabemos que estamos de passagem como um viajante em um mundo perdido, mas nós somos chamados a ser um refletor, pelo menos que reflita um pouquinho da luz da eternidade que vem de Deus através de nossa vida aqui embaixo. Porque outros vão ouvir, outros eleitos vão ouvir, vão ver, e eles terão sede, porque o sal da terra está na terra aqui. A noiva de Cristo, ela é esse sal da terra, a luz do mundo. Amém? Porque é assim que Deus está fazendo através desse ministério que a noiva tem. E o profeta diz que a noiva tem um ministério da hora. Há uma revelação da hora e há um ministério da hora. Agora ele é tão simples que passam por alto. Essa é a coisa, né? Muito simples, passam por alto. Quando um exército está se preparando para a batalha, maior batalha é 44, né? Primeiro tem que selecionar os seus soldados. Estes têm de estar vestidos para o combate, têm que estar treinados para combater. Eu creio que a maior batalha que jamais tem se pelejado, agora mesmo está a ponto de se proceder. Eu creio que Deus tem selecionado os seus soldados, e creio que os tem estado vestido e treinado, e para estar à frente da batalha, está fixado e fixada ali, tudo está pronto para o começo. Agora esta primeira batalha que foi pelejada, teve seu começo lá no céu, quando Miguel, seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Esta primeira batalha foi no céu, então o pecado não teve origem na terra. O pecado não começou na terra, ele começou no céu. O pecado começou no céu. Mas o pecado no céu, pois foi. Mas o pecador e os pecadores foram lançados expulsos. Não tem mais pecado nenhum no céu, não. Foi expulso. Ninguém entra com pecado no céu mais, não. Desceu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra. E ele caiu sobre os seres humanos. Logo a batalha, que antes foi entre anjos, chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio destruir a criação de Deus. Como destruir? Deus criou o homem em sua imagem. Ele veio destruir essa imagem. Um homem que deveria amar a Deus, crer em sua palavra, é um assassino, é um traficante, não é um ladrão. Esta é a imagem deformada que Satanás veio fazer no ser humano. E aí por diante, né? E aí por diante. Que Deus criou para si mesmo. Satanás veio para destruir. Esse era seu propósito, a destruição. Logo a batalha começou aqui sobre a terra. Começou em nós. Tem estado rugindo desde então. Então nós estamos na batalha, né? Estamos no campo da batalha, né? É uma batalha. A guerra Deus vencerá. Mas a gente tem que ter cuidado com as batalhas, né? Agora, antes de que qualquer batalha seja executada, tem que se escolher um lugar de confrontamento. Ou seja, onde se vai levar a batalha, onde se vai levar a cabo, um lugar selecionado. Então este é o lugar. Veja, na Primeira Guerra Mundial, combateram em lugares não povoados, em outros lugares, porque tem de haver um lugar selecionado, escolhido. Por exemplo, quando Israel enfrentou os filisteus, havia uma colina, e cada lado onde eles se reuniram no vale, entre os dois bandos, então foi onde saiu Golias e desafiou o exército de Israel ali. Nesse vale onde foi que Davi saiu a encontrar quando ele havia passado pelo arroio que corria entre as duas colinas,
e onde ele colheu as pedrinhas. Tem de haver um lugar selecionado. Nisso também há um lugar mútuo, onde nenhum dos dois está seguro. Ali é onde pelejam. Não é questão de andar um pelejando por aqui, outro por ali, etc. Porém, há uma frente de batalha onde se encontram e ali provam seu poder. Ali um exército prova sua força contra outro exército. Este é o lugar mútuo de confrontamento, porque os dois têm vantagem e desvantagem naquele lugar da batalha. Por isso se escolhe aquele lugar. Agora não fale em captar isto. Quando esta grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de confrontamento, teve que ter um lugar selecionado onde começar a batalha, onde se processa a batalha. Então este lugar de batalha começou na mente humana. É onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como lugar da batalha, onde devia começar, e assim é, porque as decisões vêm da mente, da cabeça. Agora isso não começam de alguma organização, nem alguma questão mecânica. O terreno de começo não foi essas coisas, e é por isso que a organização nunca poderão efetuar a obra de Deus, porque o terreno de batalha, onde a gente vai para enfrentar seu inimigo, está na mente. Você tem que escolher isto, não é, que lhe vem ao encontro, não é? É onde Satanás vem e põe o pensamento, põe a semente dele. Agora, o que desce à alma depende de uma aceitação. A mente humana, diz o Mombrana, que nós e nossos espíritos somos, por nossos afetos, por nossa própria natureza, somos filhos do diabo. Chega a dizer isso, o profeta chega a falar, pela natureza da mente, que já é uma mente que nasce em pecado, ela é pervertida. Por isso que tudo é por Deus. É uma batalha por isso. O cristão está batalhando. Não é difícil viver mundanamente, não. É só você aceitar tudo que vem e viver do jeito que o mundo está levando. Mas a batalha, quando ela é pelejada, é com uma contramão, né? O cristão está na contramão da vida. Contramão. Para você estar na contramão, você tem que mudar de posição. Pensa um carro andando na contramão, não é? O carro que está andando na contramão, então ele vai encontrar os carros que vêm de frente a ele. É um problema você desviar disso. Mas aí é um cristão no mundo, porque o mundo está na mão do mundo, e você vai ser um estranho. Então é um estranho na terra. Um estranho, só por crer no profeta já é estranho, por crer nessa palavra já é estranho. Isso não combina com nenhuma igreja, não se enquadra com nenhuma organização de igreja. Mas sem falar nisso, o que você vai viver disso não pode se enquadrar. O que sai de você, da sua vida, se enquadrar com essas coisas aí, então não está fora da palavra. Se tiver com a palavra, vai ficar estranho mesmo. Você vai viver de forma estranha. Amém? Essa é a coisa que sucede com o eleito. Amém? Graças a Deus, né? Mas é um estranho, porque Deus é estranho para o mundo. Então você também é. Importante é a gente ser aprovado por Deus, né, irmãos? A gente não pode estar preocupado em ser aprovado pelos olhos do mundo, que nos vê de quando em quando, de lugar em lugar. Preocupe você com aquele olho que te vê toda hora. O olho de Deus que te revelou a palavra, que Ele te deu um tesouro que muita gente talvez almejou e não recebeu. E Deus está te vendo. Ele te deu um talento para você cuidar, que não deve ser enterrado. Amém? Então aqui diz aqui o profeta. Então Deus tinha os seus filhos fortificados, né? De trás da palavra. Porém, Eva, prestando atenção, ao de fora ele disse: parece que tem razão.
A serpente falando para Eva, e Eva, tem razão, questão da razão, né? Ali começou a rodar a coisa, tem estado rodando desde então. Logo Deus desceu para redimir, como disse em outra ocasião. Deus é como um grande construtor que coloca todo o seu material sobre a terra. Logo começa a edificar seu edifício. Deus tem uma construção, né? Para fazer uma construção usa andame, corda, galinhota, né? Lata para subir com massa, né? O material, sobra material. Ah, mas essa cerâmica que sobrou aqui não é igualzinha àquela, mas os pedaços ficou, não presta, não é? Era igual, não serve. Muito material não vai prestar depois. Muito andame velho vai ser destruído, mas Deus continua com sua obra. Parece até que vai sobrar mais do que vai ficar na obra, né? Essa é o que parece, porque Deus está construindo sua obra prima, amém? Para fazer o rápido, né? Esse edifício, recordem, antes que houvesse um só grão sobre a terra, uma só poeirazinha, algo que foi criado, antes que houvesse um sol para dar luz sobre a terra, o corpo sujo já estava na terra, porque somos o pó da terra. Deus é construtor. Agora, a sua maneira de fazê-lo foi como fez a Adão. Deus fez com Adão. Tomou um pouquinho de cálcio, outro tanto de potássio, uma quantidade de luz cósmica, outro tanto de potássio, luz cósmica, misturou isso, deu um sopro e disse: ali está meu outro filho. Tomava outro tanto de milhares e lhe deu um sopro e disse: ali está outro. Esta é a forma que Deus fez. O profeta está vendo algo da eternidade. Quem foi feito assim? Adão foi feito, juntando elementos, e Deus dizendo, né, soprou o sopro da vida. Ali foi feito assim Adão. Mas toda a raça humana não foi feita assim depois. Então, o que é que sucede? Jesus vem pelo poder criativo da palavra no ventre de Maria, para lembrar a humanidade e fazer a obra de expiação de que esse é o plano de Deus. Uma família de filhos criados pela sua palavra. É como se nós estivéssemos no estágio. Nós estamos passando por um ensaio de vida. Essa vida nossa é um ensaio da vida eterna. A vida é só uma, está enganado. Isso aqui é o ensaio. Ele perderá a vida eterna se querer ganhar essa aqui. Quem perder a vida por amor de mim, ganhar lá, Jesus falou, vida eterna. Não é? Quem querer ganhar essa aqui, perder lá. Porque é o tempo que Deus dá para nós sermos sua imagem. E o profeta faz essa menção para dizer como que Deus quer fazer essa obra, né? Tomou um pouquinho de cálcio, potássio, uma quantidade de luz cósmica, os misturou, deu um sopro e disse: aí está meu outro filho. Tomava outro tanto de minerais, deu um sopro e disse: aí está outro. Porém, o que fez Eva corrompeu essa maneira de fazer. Corrompeu essa maneira de fazer, de trazer filhos. Então ele produziu filhos por meio do ato sexual. Ali foi onde entrou a morte. O que vem da palavra é vida, o que vem da mulher é morte. Por quê? Porque todos nós nascemos através dessa via. Por isso que esta geração está condenada à morte. Por isso que luta numa mente pecadora, a luta numa tendência de fazer as coisas erradas, de ser nervoso, de agressividade que há num corpo de morte. Mas Deus está preparando. Existe uma teofania que está circulando no leito. Existe uma teofania, o segundo corpo, que já está se aproximando quando essa obra completasse em sua alma. E ainda que você passe daqui antes do rapto, essa teofania conduz sua alma.
seu segundo corpo. Assim será no rápido que estiverem vivos. Quando aquela teofania se aproxima e ali se junta e o corpo já é transformado ali no abrir e fechar de olhos. Amém, irmãos? É um plano tremendo. Embora muita gente ouve isso e talvez muita gente está sentada e ouve e não crê. Fica só na mente, mas no fundo não está crendo nisso. Porque o profeta disse: se você está convencido de algo e crê, você está preocupado com aquilo e com a situação da vida. Amém? É porque traz a revelação uma angústia na alma do eleito. Aí o profeta diz: porém Eva corrompeu essa maneira de fazer e produziu filhos por meio do ato sexual, e foi onde entrou a morte. Agora, o que está fazendo Deus? Ele tem tido tantas dessas sementes através das eras, tantos eleitos, sementes dele através das eras. O que está fazendo ele? Sementes predestinadas. Quando chegar o fim, ele não dirá: Eva, vem, dá à luz outro filho. Ou seja, quando chegar o fim, ele não vai nos dar outro corpo através de uma mulher que morrerá. Amém? Através de uma semente que morre. Ele não vai fazer assim. Tem o seu plano. O profeta diz: quando chegar ao fim, ele não dirá: Eva, vem, dá à luz outro filho, mas soprará desta maneira, e chamará, e eu responderei. Ele falará, e eu responderei. Amém? Você tem um nome, Deus vai chamar você. O profeta diz: ele, né? Ele falará e eu responderei. Ele falará. É a palavra que vai gerar, a palavra que vai fazer essas coisas. Amém? Deus. Mas soprará dessa maneira e chamará, e eu responderei. Assim sucederá. Quando o último entrar, então assim será. Está vendo? Quando o último entra, aí ele chama e eu respondo. O negócio é tremendo, né? É tanta coisa que dá para puxar para um lado, para outro aqui as minhas mensagens. Já diminui por causa do tempo, né? Se for colocar outras citações dos seus aqui, né? 168. Agora a batalha começou no céu e será terminada sobre a terra na forma de Armagedon. É uma batalha. Observem bem para ver como será. O Senhor nos ajude a desenrolar isto. Aqui ele relembra do trabalho do anticristo, que foi revelado no primeiro, no segundo selo, no terceiro selo. Ele faz uma revisão rápida. 170, como por exemplo, quando os protestantes rezam o credo apostólico, gostaria que alguém encontrasse na Bíblia. Não há nenhum credo dos apóstolos na Bíblia. Como disse não faz muito, se os apóstolos tivessem um credo, então foi Atos 2,38. É tudo que tem encontrado. Foi o que pregaram toda a pessoa quando Paulo encontrou uns e eles pareciam ser cristãos, e perguntou: haveis recebido o Espírito Santo depois que haver crido? E responderam: não sabemos nem que há Espírito Santo. Como, pois, fostes batizados então? Não é? E agora, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, é muito correto, porém não é a obra completa. Não, Senhor, você poderia ser batizado 50 vezes dessa maneira e não lhe seria de nenhum proveito até que seu coração seja mudado, né? Porque arrependimento primeiro, arrependei, seja batizado, mas há uma mudança também. Tudo tem que ser unido. Note bem, o anticristo rejeita a doutrina da noiva verdadeira. Entende? Existe uma falsa noiva então, né? Porque se existe uma verdadeira, existe uma falsa. Existe uma noiva falsa, uma noiva verdadeira. O anticristo rejeita a doutrina. Doutrina é o quê? Ensinamento da noiva verdadeira. Nisso toma a sua própria noiva
A edifica sobre um credo de sua própria feitura, faz uma denominação, logo produz outras denominações daquilo, como temos citado desta Bíblia. Ela dá à luz filhas, as quais são iguais à sua mãe, denominações naturais, mundanas, opostas, contrárias à noiva espiritual. A palavra, que a noiva é a palavra, ele chama a noiva de palavra. Amém, irmãos? A noiva é a palavra, irmãos. A noiva não é aquela que ouve e diz assim: eu creio na mensagem, eu creio nessa, mas quando você vai para a vida desse que diz, não tem nada a ver. Não é. A noiva é a palavra. Quando for raptado, será raptada a palavra, gente. A palavra vai ser humano que vai ser raptado. Não vai ser alguém que diz: eu creio, mas eu gosto tanto dessa palavra. Mas não tem nada a ver. Isso não pode ser. Porque a noiva é a palavra. Eles não dizem que não pertence à igreja. E quando você conversa com uma pessoa denominacional, lhe dirá: eu pertenço à igreja. Pergunte-lhe: você é um cristão? Dirão: eu pertenço à igreja. Porém, isso não tem nada a ver com o assunto. Pode ser que você pertença ao que você chama de igreja, porém isso não é uma igreja. Não. Essas não são igrejas. Elas são lojas onde as pessoas se reúnem, gente de igual pensamento, porque eles estão pensando igual e ficam ali juntos. E como temos dito, como em inglês, os passos da mesma plumagem sempre se ajuntam, né? Mesmo uma pena. Você nunca vai ver um urubu voando junto com a pomba. Os passos da mesma plumagem que se ajuntam. Nós estamos aqui porque cremos no profeta. Cremos na coluna de fogo que foi manifesta, na nuvem, na segunda vinda, na abertura dos mistérios dos 7 trovões, né? Nós estamos aqui por isso, porque aves da mesma plumagem, tem o mesmo tipo de fé. Então por isso é que eles estão aqui, né? E reunidos por esse propósito, né? O profeta diz aqui: como temos dito como em inglês, né? Passos da mesma plumagem sempre andam juntos. A verdade é que há uma só igreja, não há várias igrejas. Não podemos unir-nos, somente então nós nascemos nela. Como tenho dito, eu tenho estado na família Branham por 53 anos. Nunca tive que unir-me a ela, mas eu nasci nessa família, né? E Jesus disse, falando sobre aquela pergunta de quem era ele, através da fala dos apóstolos: o que dizem as pessoas, né, os homens, ser o filho do homem? Quer dizer, o que eles falam que eu sou? Alguns têm a opinião do outro, porque tem pessoas que têm a opinião do outro, e a gente não pode descansar sobre uma fé de segunda mão. A gente precisa crer por a gente. Eu não posso dizer creio porque minha mãe crê, creio porque meu pai está crendo, eu creio porque o irmão fulano disse que aquilo é certo. Eu preciso crer porque Deus me deu uma revelação, que ainda que eu esteja longe daqui, em outro estado, em outro país, aquela fé está em mim, e eu vou testemunhar isso, e Deus está me vendo em todo lugar, por conta de que aquilo é uma marca do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que Deus pôs, uma marca de salvação. Amém? Porque é isso que vai firmar. Mas os apóstolos disseram assim: um dizem, uma fé de segunda mão, que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou para ele: o que dizes que eu sou? Vocês agora, vocês acham que? Talvez houve um silêncio, mas Pedro, né, que foi aquele que foi comissionado para virar a chave da revelação em Atos capítulo 2, já tinha aquela comissão de ser revelado para isso mesmo, para dizer que Atos 2,38 era a revelação de Mateus, né? Ali. Então, para a comissão do batismo, ele tinha aquela comissão. Portanto, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Porque tinha a comissão, a revelação. É o que nós temos que fazer também, irmãos, por conta da revelação. Este profeta, o que é esse profeta que vocês creem? Olha,
esse profeta nada mais é do que a manifestação de Deus na terra. Deus veio nesse profeta e abriu a palavra para nós. E salvação é só em sua igreja? Não, salvação é nessa palavra. Essa é a palavra salvífica do dia. Não tem outra coisa não, é isso. Ah, vai te chamar de fanático, que chama de fanático, nada a ver não. Essa é a verdade, né? É a verdade. O que dizem os homens, seus filhos do homem? Não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em verdade, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pois o profeta diz, não tem várias igrejas. Porque nunca diz minhas igrejas, as minhas denominações. Não, a minha igreja. Que pedra? Revelação. Pedra é revelação. O profeta diz, não estava falando sobre Jesus, nem falando sobre Pedro. Pedra é a revelação da hora. Qual é a revelação da hora? Quem era Jesus? Sobre esta pedra, que é a revelação, edificarei a minha igreja. As portas do inferno, que são várias, que Satanás engana até através da religião, não prevalece contra essa igreja minha, que está edificada sobre a revelação, que é a pedra. Sempre Deus trabalhou por revelação. Amém? Onde Deus passou, fica famoso. Onde Deus está revelando, só um pouquinho que está vendo ali. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Amado Senhor Jesus, muito obrigado, Pai Celestial, por permitir a nós ler Sua palavra, a mensagem da última hora, crendo nessa verdade que nós estamos expondo aqui e falando, mas o mais importante disso é nos conscientizar, Senhor, de que nós somos a mensagem da última hora. Porque Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 8 em diante, é viver a mensagem revelada. Porque esta é a visão da noiva. Enfrentamos problemas em todo tipo. Problema no trabalho, problema na família. E demônios não poupam nós. Eles realmente não estão brincando. Mas a gente olha assim e sabe que a vitória é do Senhor, sempre foi. A batalha que foi vencida no céu foi de uma vitória do Senhor através da palavra falada. A vitória aqui agora também é a vitória da palavra viva, a palavra falada, que é a semente original e que está nessa noiva. A palavra falada não é nenhuma enciclopédia lá em uma estante de biblioteca, não são papel, tinta nos livros, mas é simplesmente o teu Espírito revelador vindo em cada um de nós, cada eleito, para fazer nós nos posicionar nesse chamado e viver segundo isto, nesta fé, Deus querido, que fará com que num dia desses sucederá uma ressurreição coletiva de irmãos de 7 eras da igreja, e que serão vistos por aqueles a quem o Senhor permitir, e aqueles que estiverem vivos então serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, para o corpo eterno. E assim, Senhor, haverá uma festa. Essa consciência mortal, apegada a seres, apegada a coisas, vai ser mudada. Essa mente, Senhor Jesus, finita, será transformada em sua mente espiritual em nós, de tal maneira que nós seremos ampliados eternamente num conhecimento tão abrangente que não haverá ninguém mais necessitado que um ensine o outro, porque tudo vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Esta noiva do Senhor posta ali, sabendo sua posição, tudo aquilo pelo qual você teve que se abster, tudo aquilo pelo qual você teve que deixar para trás, ali a recompensa naquele dia, quando for soado um chamado do alto para subir. Muito obrigado, Senhor, porque é a fé que devemos estar falando, é isso que devemos estar repetindo
e sabendo que isso não é nenhuma coisa falsa. Isso é de sua palavra uma promessa eterna que não passará. Mesmo que pareça que as coisas demoram, mas o apóstolo São Pedro disse que eles virão, como foi nos dias falando acerca do dilúvio. Homens incrédulos que vão dizer: onde está a promessa de sua vinda? Nós não queremos ser incrédulos, nós queremos estar prontos para a sua vinda. Se porventura o Senhor tirar um de nós antes do tempo de sua vinda, queremos ir com o selo da redenção, para quando vier o chamado da ressurreição, nenhum de nós fique no ar, fique na tumba. De jeito nenhum, Senhor. Use cada um de nós segundo sua vontade, para a edificação, Senhor, de cada um de nós, e saímos daqui na sua bênção, na sua paz. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, sobre os lares de cada irmão, que tu possas, Senhor, fazer prosperar espiritualmente. Repreende o inimigo, Pai querido, orando, Senhor Jesus, saindo aqui agraciado, Senhor, por sua presença